Shalom, amados, como vocês estão? Vamos para mais uma live, mais um vídeo de leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler dois capítulos, 1 Crônicas 5 e 1 Crônicas 8. Você vai ler na sua casa, 1 Crônicas 6 e 7, 9 e 10. Amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para mais esse vídeo, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, esteja conosco mais uma vez, mais um dia. Em nome de Jesus, nos dê força, nos acelera para conseguirmos concluir essa leitura da Bíblia até o final do ano. Chega na nossa mente, destrava, dá entendimento. Amigo Espírito Santo, toma nossa mente, vem com a tua palavra rema revelada através da tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa leitura? 1 Crônicas 5. Os descendentes de Ruben. São esses os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Beera, Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de tribo, de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema. Do grupo de famílias de Joel, esse grupo de famílias morava em Aroer, na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste, até o deserto, que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade, a tribo de Gade, morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de família em Bazã. E os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Sebá, Zorá, Zacã, Zias e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Iguni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali, e por todas as terras de pastagem de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eis aqui a palavra de hoje, a chave da tua vitória. Confia em Deus. As tribos, como está escrito aqui, eles fizeram guerras, pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Então, qual é o passo da tua vitória? Primeiro você pede a ajuda dele. E depois que você pede, você confia nele. Porque o que acontece muitas vezes? A gente pede por hábito, mas não tem fé para que ele faça. Não tem fé, não acredita.
Acredita no milagre do irmão, mas não acredita no seu. Acredita que Deus faz no do irmão, né? Principalmente quando vê um irmão que tá meio sem fé, a gente é fácil falar, né? Quando a gente não está na situação. Crê em Deus. Deus vai fazer, tenha fé. Aí, Deus permite que eu e você entre no vale para testar. Nossa, que filho lindo, que fé que meu filho tem. Olha como é que ele está falando com o irmão dele, edificando a fé dele. Crê em Deus. Aí faz comigo e com você. E aí, eu e você entra num vale ou numa necessidade. E ali Deus está testando. Será que meu filho vai me pedir? Mas Deus sabe, Deus está vendo o que está acontecendo. Quando Jesus encontrou aquele cego, ele falou, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Então primeiro ele pediu. Não é verdade? E se você lê o Novo Testamento, Jesus está sempre perguntando. As pessoas estão sempre explicando o que elas querem, o que elas precisam. Antes do milagre acontecer, e para o milagre acontecer, elas creem em Jesus. E você tem que crer que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Porque se você não tiver fé, se você não crer, como que será edificado, como que o milagre vai ser feito? Não é verdade? Então fica com essa palavra essa noite. Peça e confie. Tenha fé. Mas Vivi, não tenho fé. Peça para Deus aumentar a tua fé. Peça para Deus te dar a fé que Abraão tinha. Abraão esperou tantos anos por um filho e Deus pediu o filho dele. Gente, pelo amor de Deus, que a gente vive num tempo que as pessoas estão meio alienadas. Eu não tô falando aqui pra você, pega o teu filho e mata. Porque tem muita gente louca por aí, que tá achando que tá ouvindo a voz de Deus e os cão soprando no teu ouvido. Tu não tá ouvindo Deus, não. O tempo de Abraão era o tempo de Abraão. O nosso tempo é o nosso tempo. Porque a gente tem que falar da palavra e tem que explicar, porque o povo tá alienado. Então peça essa noite, tira a alienação da minha mente, tira a cegueira dos meus olhos, os tampões dos meus ouvidos. Põe as brasas do teu altar na minha boca. Porque as pessoas têm falado muita bobagem por aí. Muitas coisas que não edificam nem a minha, nem a sua vida, nem a vida delas próprias. Então vamos ter cuidado. E aprenda a pedir. Tudo que você pedir a Deus, peça com muito cuidado. Cuidado com o que você pede no momento de raiva. Muito cuidado. Da boca saem bênção e saem maldição. E a palavra, ela não está solta no vento como as pessoas dizem, não. A própria palavra vai te dizer que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Mas é palavra. Alguém tem que dizer, alguém tem que proferir. Cuidado com que você abra a sua boca e que você pede com muita sabedoria. Peça para você, peça para sua família, edifique a sua vida, peça o bem. Porque tanto o mal que tu pede para os outros, vem para você. Deus é balança justa. Deus é balança justa e isso vale para tudo na vida. Para quem serve a Deus e para quem não serve. O que tu pede, tu recebe. O que tu deseja, também desejam para você. E assim é a vida. Vamos continuar a leitura? Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do Leste. O povo de Manassés do Leste ficou morando na região de Bazã até as cidades de Baal, Hermon e Senir e o Monte Hermon. No norte, eles aumentaram muito em números. Estes foram os chefes dos grupos de família: Eferes, Eliel, Aziel, Jeremias, Rodavias e Adiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos grupos de família. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e os abandonou para adorar a deuses das nações, que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste, e as fez morar na cidade de Ala, Abor e Arã, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje.
Agora vamos ler 1 Crônicas 8. Também é bem pequena, bem rápido. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Bel, Arã, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissuã, Amã, Oaá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá, e Aiude foi o chefe deles nessa mudança. Saaraiã se divorciou das suas 2 mulheres que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos. Jobabe, Zibia, Messã, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes dele eram Abitube e Eupau. Eupau foi pai de 3 filhos, Eber, Mizã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode, e os povoados que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim em Gate e em Ajalon. Berias e Semã foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Ajalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Gebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Eupau estavam Zebadias, Mesulã, Ezeque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicri, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Spam, Eber, Eliel, Abdom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserrai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca, e o seu filho mais velho Abdom. E seus outros filhos foram Zur, Quisbaal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. O pai de Simei e seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Jonathan foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Taré e Acais. Acais foi pai de Joiada, Joiada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza, Moza foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Rafá, Rafá foi pai de Eleazar, e Eleazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Asri, Caboclu, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos, Ulão, Zeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos, todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Amém? Encerramos mais um vídeo de leitura da Bíblia. Nós lemos 1 Crônicas 5 e 1 Crônicas 9. Leia em casa. 1 Crônicas 6, 7. Não, 1 Crônicas 6, 7, 9 e 10. Nós lemos 5 e 8. Amém? Tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.